Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como toda quinta, estamos aqui para a nossa live e a nossa live de hoje será um pouquinho diferente. A nossa live hoje vai contar com a participação de vocês, né? É uma live interativa, uma live onde você vai falar a respeito da sua experiência na amamentação, a construção dessa amamentação, como é que foi na gestação, se você se empoderou de conhecimento, se você só pediu ajuda quando saiu da maternidade, ou se pediu ajuda só no momento que começou a pegar fogo, né? Então a live hoje será para vocês. A live é de vocês, para vocês, né? Como sempre, mas vocês solicitarão e nós adicionaremos vocês aqui para falar a respeito dessa experiência de vocês, para a gente trocar. E também para as mamães aí que estão gestantes, né? Ou tentantes, também é possível solicitar que entre aqui e a gente bate um papo, né? Depois de cada relato, eu e a doutora Cris, ela volta aqui após cada relato para a gente poder comentar a respeito, tá bom? E se ninguém entrar, se ninguém nos prestigiar aqui, a gente vai falar sobre algum assunto, ok, pessoal? Vou fixar a live aqui e vamos ver quem vai entrando, quem vai solicitando. Então, o tema da nossa live hoje é você em nossa live. Você em nossa live. Solicita. E eu adiciono. Então, pessoal, repetindo aqui, falando novamente, a nossa live hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos hoje abrir a nossa live para as pessoas que quiserem falar um pouquinho a respeito da sua experiência com a amamentação, seja gestante, seja puérpera, seja um profissional, seja tentante, né? Essa nossa live nós vamos fazer ela diferente hoje. Por conta do Agosto Dourado, a gente quis fazer uma live, eu e a doutora Cristina, fazer uma live diferente, né, com essa interação da nossa audiência aqui. E depois de cada relato, de cada história contada aqui em relação à amamentação, ou em relação ao desmame, ou em relação a qualquer evento relacionado aí à amamentação, né? Que a nossa página é dirigida a isso. E aí a gente vai comentar um pouquinho a respeito de cada relato. Então vamos aguardar um pouquinho a nossa audiência aqui entrar, né? A gente já está aqui já uns minutinhos. Vamos aguardar esse pessoal entrar e interagir conosco, ok, pessoal? Vou fixar a nossa live aqui para quem entrar já saber do que se trata e o porquê que a gente está aqui. Na verdade, a gente abriu esse espaço, né, aqui nessa live de hoje, para trocas, na verdade, né, para contar um pouquinho sobre essa construção da amamentação, que a gente sabe que não é nada fácil, né? As pessoas têm o hábito de romantizar a amamentação e, na verdade, não é nada romântico, né? A gente sabe que é uma construção muitas vezes dolorosa em relação a isso, mas se você nesta construção começa a seguir esse caminho, né? A construir essa jornada da amamentação lá na gestação, as coisas acabam sendo um pouco mais fáceis e talvez você nem passe por alguns perrengues da amamentação, né? Então a gente precisa ter, né, informação, isso é muito importante, ter um profissional pediatra
passar na consulta, na gestação, no pré-natal, para se empoderar de algumas informações em relação, conhecer o pediatra, né? Como a doutora Cristina já falou aqui, muitas vezes não rola aquela empatia, né? Então precisa conhecer antes e de repente aquele pediatra ou aquela enfermeira que você passou não segue a linha que de repente você gostaria, né, de desenvolver aí na amamentação, no cuidado do seu bebê, né? Então eu acho que é bem interessante que isso se estabeleça por volta da 30ª semana. A gente já falou algumas coisas, né, a respeito disso. A doutora Cris está solicitando aqui, vamos entrar, vamos adicioná-la, vamos ver. Oi, Carlinha, tudo bom? Como Eu tô você tá, chegando em amiga? casa aqui, né, que atrasou a questão no hospital, lá, a visita no Einstein, acabei atrasando um pouquinho. Mas eu entrei aqui para a gente já ir falando direitinho. Quando eu entrar no elevador, eu saio e daí eu entro de novo, né? Uma coisa que eu acho muito legal da gente ver é que normalmente quando a gente troca experiências, né, e a gente acaba vendo até o que a outra mãe passou, alguma intercorrência que ela teve, como ela solucionou aquele problema, a gente tem como trocar experiência e evitar que aconteça a mesma coisa, né? Sim, É muito engraçado que na minha turma de faculdade a gente teve um boom, né, de criança aí no começo do ano, então lá para janeiro resolveu nascer todos os bebês, né? E o que foi engraçado é que eu tinha uma colega que era primeiro filho, uma outra colega que era o segundo filho e outra que era terceiro filho. Então, são questões totalmente diferentes que uma e que outra trazem de problemas, né? Então foi sim, muito engraçado que daí elas acabaram fazendo um grupo de WhatsApp, porque daí a gente logo entrou na pandemia, né? E esse grupo de WhatsApp era a rede de apoio delas. Então, era onde elas trocavam a experiência e de poder, de repente, ser mais franca, aberta e falar de fato o que incomoda. Porque às vezes as pessoas acham que a gente está de mimimi, né? Tá. romantizando, É, né? Romantizando, na verdade, né? exatamente. Então é muito interessante esse tipo de interação, né? Quando você tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde lá você encontra a sua rede de apoio Sim. e consegue solucionar alguns problemas. Então eu achei muito É, interessante. esses grupos de apoio entre as mães é muito interessante, né? Desde que realmente seja um grupo de apoio e que seja todas juntas, né? E não um grupo de competitividade, né? Porque existem alguns grupos de mães que acabam tendo uma competição entre elas, Com né? Em certeza. relação o meu bebê dorme mais, o bebê mama mais, o meu bebê isso, o meu bebê aquilo, e a mãe, muitas vezes, está ouvindo, que não está passando por aquela situação tão positiva, ela muitas vezes também acaba se interiorizando, não verbalizando aquilo que para ela seria interessante dentro daquele grupo. Né? Você vai entrar no elevador, Isso, né? por isso eu ia falar só que eu ia, não entra assim, mas eu vou entrar aqui no elevador, aí eu já volto, combinado? Tá bom, ok. Então, pessoal, voltando ao que a gente estava falando, então, os grupos de mães, né, são muito importantes, né, desde que realmente seja um grupo é, que acolha, né, de troca de experiências, né, e não um grupo que role uma competitividade, porque existem alguns grupos e as mães não fazem por mal, né? Muitas vezes elas estão realmente trocando experiências e a mãe fala, poxa,
o bebê da fulana, ou da ciclana, ou da beltrana dorme mais, mama mais, né? É uma criança menos agitada, mama, dorme, né? Não machucou, não fissurou, enfim. Então, desde que seja um grupo para soma, né, é muito bem-vindo, né? E que também não seja um grupo para tentar resolver o problema da outra, né? Eu acho que a troca de experiências é muito importante, mas a gente também tem que ter aquela chavinha do senso de que tem momentos que a gente precisa procurar ajuda profissional, né? Conversar com o pediatra, conversar com a enfermeira, né? Porque às vezes o que é bom para um nem sempre é bom para o outro. Então, somos seres únicos, somos seres diferentes, né? E não existe, a gente já falou aqui várias e várias, claro que a gente tem técnicas, a gente tem diretrizes a serem direcionadas em relação à amamentação, mas não existe um certo e um errado para cada mulher e para cada binômio, né? Cada mulher e cada bebê é uma dupla que vai se encaixando e vai construindo entre eles, né? E vai se adequando à situação. Então, não existe aquela coisa de certo e errado. Existem técnicas que a gente pode aprimorar e a gente pode melhorar uma situação, né? Mas não no sentido de certo e errado, uma faz certo e a outra está fazendo errado. Isso realmente não existe. Não existe certo e errado dentro da amamentação. O que existe é uma construção única de cada binômio, né? E nós, quanto profissionais, a gente vai direcionando, vai vendo o que está sendo adequado para aquele momento ou não, né? Por isso a parceria do pediatra e do enfermeiro é muito importante, com essa conversa, essa troca, né? E é isso. Estava falando a respeito Eu acompanhei. Eu saí da, eu acho que eu saí da live. é bem pertinente, é bem legal, mas desde que as pessoas não levem aquilo a, a ferro e fogo, porque não existe certo e errado, existe uma construção e um direcionamento de profissionais. É isso que existe, né, dentro da amamentação. Porque existem mães que amamentaram o primeiro muito bem, tiveram muito poucas intercorrências, e no segundo tiveram muitas, inúmeras, e desmamaram ou quase desmamaram, né? Então não existe isso, não existe o certo e o errado. O que existe é essa construção mesmo, e o direcionamento, e o vamos lá, vamos pegar no braço e vamos embora, né? Isso que é o pulo do gato. Exatamente, né? Bom, já que aqui as pessoas ainda não solicitaram, né, Carlinha, para a gente para entrar. Olá, Jenny, se você quiser, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: eu saio e daí depois eu entro de novo. Vamos ver se a Jenny vai falar então. Qualquer coisa eu volto. Então tá. Alô. Jenny, vamos contar a sua história. Solicita que eu te adiciono aqui. Vem contar pra gente essa história linda da tua amamentação, né? Os perrengues que você passou, como é que foi essa construção da sua amamentação. Vamos lá. Estou amamentando e fazendo as crias dormirem. Ah, legal. Então agora com certeza você não vai conseguir entrar, mas tudo bem. Então a hora que elas dormirem, vem para cá para contar essa história linda que você teve aí na sua amamentação, tanto no primeiro bebê quanto no segundo, teve aí algumas intercorrências, né? Mas tenho certeza que vai somar aqui para outras mães algumas palavras, né, suas em relação ao que você vivenciou. Vamos ver quem vai solicitar. Vamos lá. A Natália também solicitou. Vamos lá. Vamos lá, Jennifer. Vamos lá, Jenny. Minha paciente dedicada. Essa foi dedicada, essa foi guerreira, olha lá.
Exemplo, olha lá, olha que exemplo mais lindo. Só assim para eu ver vocês, né, lindona? Só, tô aqui quietinha para ver se ela mama e dorme. Mas não dava para não E aí? participar, né? Assim, eu acho que vou tentar resumir a minha história bem rápido para não atrapalhar ninguém, mas no primeiro filho eu amamentei até 3 anos e 7 meses, o Biel. No começo foi aquele perrenguinho, mas a Jenny razão de ser conhecida. E aí eu sofri um pouquinho, mas ajustou e foi. Amamentei o Biel até 3 anos e 7 meses, eu só parei porque eu não conseguia engravidar e queria engravidar da Juju. Quando eu tive a Juju, todo mundo brincava comigo, principalmente meu marido. Ah, o neném vai nascer, você vai jogar pro alto, pegar no peito e amamentar. Porque tá mais do que escolada nesse Aprendido, né? Aprendido, E, né? cara, bom, Cá, você me ajudou. Eu sofri muito. E aí vinha uma angústia que eu falava, como que eu não consigo amamentar a Júlia? Eu amamentei o Bianca há quase 4 anos, como que eu não consigo amamentar? E aí começou a machucar, fez fissura, sangrou, quase perdi o bico do peito, aquela coisa toda. Graças a Deus, né? Pedi ajuda da Kika, aqui é a doutora Cristina. E aí... Ah, Kika, né? Não tem jeito. Eu falo a Cris, a Kika, a Cristina, mas é Kika, né? Quem conhece é Kika, não tem jeito, né? E aí eu conheci você, que me salvou. E aí, para mim, foram vários aprendizados. Primeiro, um filho não é igual ao outro, não é porque você sabe amamentar um que você amamenta o outro. Eu lembro de uma frase sua e da Kika, que foi assim, Jennifer, você sabe 50%, porque você sabe amamentar, mas ela não sabe. Então a gente tem que ensinar ela. E aí foi todo aquele percurso que a gente fez para descobrir o que estava acontecendo. Uma tipóia de seio que foi uma salvação. O problema era à noite, enfim. A gente teve várias intercorrências, mas que eu consegui ao longo do tempo resolver. E ajustando, né? Exatamente. Hoje a Juju, daqui 1 mês e meio, faz 2 anos. Ainda estamos no aleitamento, então a mamãe tem exclusiva até 5,5, porque ela era glutona e ela queria começar a comer. A gente começou um pouco antes, mas eu mantive a amamentação até hoje e vou manter mais um pouco, porque eu só vejo ganhos. Só vejo ganhos Sim. de segurança emocional, de crescimento, de tudo. De tudo. Vínculo, né? Essa construção desse amor, né? As pessoas falam que a amamentação a gente não pode romantizar. A gente escuta isso de vários profissionais. Mas é uma construção do amor. Hoje nós fizemos um post aqui na Alice falando a respeito disso. É você ter fissura, é você não dormir à noite, é você ter uma série de intercorrências. É assim que você constrói o maternar e é assim que você constrói o amor entre este vínculo, né, de mãe e filho, né? Não é, tudo bem, o leite materno não é aquele líquido do amor, o líquido do não sei o que lá das plantas, que linda. Mas é isso aí, é essa construção, é isso que você está falando, é isso Não, e mesmo. é bem isso, assim, eu tô exausta. Olha aqui, gente, tô sem maquiagem, olheira pura. Ah, para, você é linda, vai, vamos combinar que até sem maquiagem você é linda. Mas eu não, para com mas isso. eu não troco, cara. Assim, às vezes meu marido fala, ai, poxa, você tá tão cansada. Vamos fazer o desmame noturno, né? Eu até conversei com a Kika para começar o desmame noturno. Só que aí começaram a estourar vários dentes, ela acabou de nascer os 2, um já tá com a arcada completa. Então tem uma série de coisinhas também no meio do caminho. Que eu falei, ainda vou tirar o único aconchego que ela tem, eu aguento. Né? Pelo bem dela. A gente vai ter que desmamar quem? A Juju ou a mamãe? A mãe vai dar mais trabalho, hein? Mas eu acho que é muito isso, Caio. Assim, é uma doação. Você tem que estar realmente muito centrada e com muito apoio do que você pretende, não se deixar influenciar. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos, amigas, família que falam, nossa, ela já vai fazer 2 anos, já devia ter tirado do peito. E aí, só que eu sou meio desbocada, já falo, você já viu o que a Organização Mundial da Saúde fala? Quando você for numa consulta com a minha pediatra comigo, você pode opinar. Porque isso é uma decisão minha, da minha filha, do meu estado, da minha filha, com a minha pediatra.
E agora a gente preconiza, né? A gente fala aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, 2 anos ou mais, é o 2 anos ou mais, né? Agora teve a semana aí da amamentação, nós estamos no agosto dourado, se preconiza até os 7 anos, né? Então a criança, ó, estamos juntos, é isso aí. Então, a criança, né? Claro, a mãe desejando, a mãe não querendo mais, ok, a gente tem que respeitar esta mulher, né? Mas se para ela tá tudo bem e a criança está solicitando, aos poucos essa criança, daqui a pouco ela vai para a escola, ela vai ter uma série de outras atividades, ela mesma vai largando. Então existe uma fala aí de que pensando-se até em mais de 2 anos, até 7 anos, né? Então, a amamentação ela é rica numa série de coisas que a gente não precisa nem falar aqui, né? A Juju ficou muito doente em alguma situação desses Ó, eu 2 vou te anos? falar. A Juju vai fazer 2 anos agora. Até hoje, ela teve uma noite com febre por causa de dente. Foi dente, nitidamente foi dente. Uma febre. Ela não teve até hoje nada. Assim, um espirro, não sei o que, nada. Ela nunca ficou gripada. A Kika tá aí, não me deixa mentir. Eu não ligo pra falar, olha, aconteceu tal coisa. O que aconteceu com a Ju não tem nada a ver com a amamentação. Ela tomou vacina de Sim. sarampo e teve reação alérgica à vacina. Só. Em 2 anos. Para você ver o quanto o leite materno ele é rico nesta proteção que a gente tanto bate na tecla, né? Então, você é um exemplo para nós, né? E eu sou muito grata a você por ter te conhecido, porque através de você eu conheci a nossa Pede querida, né? E aí surgiu esse nosso vínculo aqui, né? E foi através de você. Você é a nossa madrinha, vamos dizer assim, né? Mas ai, Juju, beijo da titia Mercy. Aqui, ó. Linda! Oi. Cadê a Biel? Biel tá aqui, ó. Oi, meu amor! Oi, meu amor! Aqui, ó. Ela procura. Você sabe que eu sempre falo aqui que em relação à pega correta tal, e a inspiração da boca de dinossauro veio através do seu filho, né? Porque ele ama um dinossauro. Que boca de peixinho nada, é bocão de dinossauro mesmo. E ele, eu acho, Carlinha, falando um pouco ainda da continuação da amamentação, eu acho que o Biel só não volta a mamar porque ele não quer, porque ele olha, faz aquela coisa. E eu sou daquelas mães que não me importaria. Mesmo porque, Sim. pela condição hepática do Gabriel, a única coisa que quebra a bilirrubina é leite materno. A única. Eu lembro até hoje, no hospital, ele internado, e a gente conversando com a hepato, e ela falou, não pare de amamentar. Porque a melhor coisa que você pode fazer para o fígado dele agora é continuar amamentando. Então, eu falo que se eu pudesse, eu tirava o leite e botava num potinho para ele tomar todo dia, porque é muito bom em imunidade, numa série de outros ganhos, né? Outros ganhos, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso, meu amor. Mas eu fiquei muito feliz de você ter entrado aqui para brilhantar a nossa noite aqui. Um beijo. Muito, 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 muito grande, um abraço muito apertado e dá um beijinho nesses 2 lindos aí por mim, tá bom? Pronto. Tchau, Obrigada, meus amores. Tchau. Tchau, querida. Isso é muito legal, né, gente? A gente vê o quanto a amamentação ela interfere aí, ela ajuda numa série de coisas, né? Eu vou adicionar a doutora Cris para a doutora Cris comentar, né, o que a gente falou aqui, porque a gente falou que cada pessoa que entrasse aqui falasse um pouquinho da sua história, a gente ia comentar um pouquinho, saía, entrava outra pessoa, e assim a gente vai fazendo a nossa live, né? Gente, ela é a nossa fada madrinha, amiga. Ela é a nossa fada madrinha. A gente falando, comentando, passa um filme na cabeça. Sabe? Filme. É uma coisa muito doida, né? Um carinho muito grande, muito especial para essa família. Eles são amigos pessoais, além dela. Pessoais, né? E tudo mais.
E é Kika mesmo, não tem jeito. Eu tentei mudar meu nome para Cristina quando eu me formei de pediatra, mas eu ainda estou esperando a galera me conhecer aqui na rede social para me soltar um pouquinho mais. Para falar logo que é Kika e acabou, né? Exatamente. E foi exatamente isso que a Jenny falou, sabe? Eu lembro na sala de parto, eu e o marido dela falando, não, vai jogar para cima e vai cair já na posição, não sei o quê. E de repente, bom, eu conheci a Carlinha como? Eu mandei uma foto do bico do peito da Jennifer. Mandei a foto e falei assim... Completamente... Destruído. Eu falei, meu Deus, destruído. Eu recebi aquela foto e falei, Jesus! Eu mandei a foto do bico e falei, oi, tudo bem? A Natália me deu o seu telefone, preciso de ajuda com isso. Me ajuda. Porque a Jenny, ela não fala, mas ela também tem uma certa graduação em medicina, eu brinco para ela, né? Ela fala... Porque ela é leiga, mas ela não é leiga, né? Então... e ela falava assim, isso não aconteceu. Ela lê muito, né? Medicina, eu não cursei essa parte. Não, eu tenho que estudar para conversar com ela, é foda. E daí... Tipo, ela olhava, ela falava assim, Kika, não sei onde está o problema. Não sei onde está o problema. Não vejo nada que está acontecendo de errado. Eu falei, não, tá bom, deixa eu olhar. Eu olhei e falei, putz, meu, ferrou. Eu também não vejo onde é que está o problema. Aí, bom, eu não tenho problema nenhum em falar que quando eu não sei. Sim, todos nós, ajuda, né? E vamos pedir de ajuda. Sim. E daí, então, a querida Natália deu o seu contato e eu falei... Aí eu falei pra Natália, Natália, é boa, porque a Jennifer vai sapatear É boa, porque ela vai sapatear. Vai sapatear na cara da pessoa se você me mandar alguém mais ou menos. Eu quero alguém top. E aquele jeito da Natália falou assim, amiga, pode chamar essa. Eu falei, então tá bom, você tá garantindo? Ela, tô garantindo. E esse foi o desfecho aí, a gente tá com a Juju, agora em outubro vai completar 2 anos. 2 anos. Exatamente. E vai de vento em polpa. Então, que legal, que legal. Foi uma história, é uma das mais fantásticas que eu tenho realmente no consultório. E como a Jennifer é amiga do meu marido, a gente se conheceu através do meu marido, ele é um dos que fica enchendo o saco, né? Falando, meu, ainda mama, não sei o quê. Agora tá mudando, né, Jenny? Agora eu quero ver, vai cuspir pra cima ainda. Graças a ele, né? Que a gente acabou conhecendo essa pérola aí. Exatamente. É barato. Eu não sei se a Nath ainda tem aí a solicitação, não sei se ela está aqui ainda na live. Vou olhar, deixa eu olhar. Tá aprendendo, né, Jenny? Não é possível a mulher ter um canal de amamentação e falar dessa forma. Não dá para ver. Não dá para ver. Você ainda tem a solicitação? Só se eu sair, é isso? Se você sair dá para ver, não dá para ver. Beleza, então. Então eu vou sair. Ou eu te removo, ou você sai. Não, já sei como, ok. Porque não aparece. Não dá para ver, vamos ver se a... Eu vou sair então acho que do relato se não tiver... a Jenny fica duas coisas bem interessantes para a gente fechar, que primeiro, essa questão de realmente o benefício, no caso do Gabriel, realmente o benefício do aleitamento materno e como isso realmente salvou a vida do Gabriel, o quanto o aleitamento materno era a comida que ele aceitava, era o que ele repunha a taxa de glicose dele. Então, se a gente pode falar que aleitamento materno salva a vida, o Gabriel é um exemplo, como a Jenny falou, e a Juju, que é exatamente isso. Não existe uma amamentação igual a outra, e quando você não sabe... Sim. Pede ajuda. Acho que são esses dois. Tem que pedir ajuda. Exatamente, foi isso mesmo, né, Jenny? Quando você Sem falou, dúvida. veio aquele filme. O Remember. E daí eu sou... então, ele já era mais velho, tudo. E eu fico. E aí daí eu fico me emocionando aqui, parecendo aquelas velhas que se emocionam. Então, mas é tão bom, né? Nossa, é muito... Eu me emociono todo dia. Todo dia eu recebo uma foto de alguém. Oi, titia, não sei o quê. Ai, gente, faz um quentinho, né? Dentro do nosso coração aqui. É tão bom, né? Saber que a gente ajudou um monte de gente. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Com certeza. Bom, vou ver se a Nath está aí junto. A Nath também tem uma pessoa que produz leite materno
feito uma doida. Quero ver o que ela vem para falar com a gente, tá? Qualquer coisa, eu tô de volta. Jenny, obrigada Tá bom. pela disposição. Ah, a Arine também entrou. Tem, ó, se a gente chama a Arine, se a Nath não estiver mais aí. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver quem é que tá aqui para a gente chamar. Vamos convidar a Natália. Vamos ver se a Natália entra. Vamos ver se a Natália entra. Cadê você, Natália? Quero te conhecer. Quero saber dessa produção toda aí. Me conte tudo. Acho que ela não está mais. Eu acho que a Natália não está mais. Elas não estão mais. Vamos adicionar a Cris de novo para a gente dar continuidade aqui. Voltei. Tudo bem. Às vezes a Arine é mais complicado. A gente fala que vai chamar o pessoal, ó, e o medo. Não, coitadas, elas ainda têm. Nenhuma das duas ainda não estão nem na fase da introdução alimentar. Então é aquela coisa, né? Às vezes a bagunça. O bebê solicita, né? E o horário também, né? Um horário O horário que eu meio punk esse também. Ou mamar e dormir, o banho relaxante para ir entrar a mamar e dormir à noite, né? Exatamente. Bom, então na falta das meninas aqui falarem um pouquinho da experiência delas em relação ao aleitamento materno, eu separei dois casos, né? Não são casos clínicos igual a gente costuma fazer aqui, mas eu tenho duas histórias interessantes de amamentação, algumas histórias que me marcaram, né? A primeira delas eram gemelares, o Daniel e o Lipe, eles até foram essa semana lá no consultório. Eu conheci eles, a mãe deles me conheceu lá na UTI do Hospital Santa Joana, na época que eu trabalhava como plantonista. Foram bebês que nasceram com menos do que 1 quilo de peso ao nascimento e permaneceram internados mais ou menos uns 3 meses de vida. E depois que eles tiveram alta, eles acabaram indo acompanhar no consultório comigo. E hoje eles têm 6 anos e alguma coisa, 6 anos e 4 meses, acho, alguma coisa assim. Entrega a idade, amiga. Você também entrega a idade. Carlinhos, entrega, amiga. eu vou postar a foto da minha viagem, se Deus quiser, de 15 anos de formada, não tem jeito. Tô velha mesmo. A gente bota filtros quando precisar. Não, amiga. Velha não. Experiente. Velha jamais. Exatamente. Então, as crianças saíram depois de 3 meses de internação e a gente sabe o quão difícil é uma mãe manter a lactação depois que os bebês estiveram tanto tempo internados. E a gente já comentou aqui em alguma outra live, quanto tempo esse bebê demora para de fato vir ao peito da mãe. Então, como é difícil ela voltar a produzir leite materno depois dessa experiência. Então, e a Paula, ela é daquelas pessoas muito certinhas, sabe? Ela é pragmática, assim, sabe? Ela gosta de tudo metódica também, sabe? Ela faz tudo direitinho. Então, eu tenho até que tomar cuidado com as orientações que eu dou para ela, porque ela vai fazer de verdade. Então, tem mãe que a gente aumenta um pouquinho para ver se ela faz um pouco mais. Essa eu tenho, às vezes, que diminuir, porque senão ela vai sacrificar o que for necessário para fazer. E aí a gente comentou, tinha um dos meninos, o Dani, ele vinha ao seio materno de uma forma bem tranquila.
ele pegou bem. O Lipe, na época, não pegou o seio dela. E isso dava um sentimento de culpa muito importante para ela, porque ela falava, poxa, porque um eu tô amamentando ao seio e o outro eu não consigo amamentar ao seio. É lógico que depois de 6 anos, os recursos e o meu grau de capacitação é outro. Então, talvez naquele momento eu tivesse pedido ajuda, principalmente na questão fisioterápica, que a gente sabe que o prematuro, com o tempo de internação, a gente sempre examina os prematuros de um lado, que é o lado direito deles. Então, a gente tende a posicionar eles mais para esse lado direito. Então, a gente precisa sempre trabalhar bastante o lado esquerdo dos bebês. Então, se eu tivesse a rede de equipe multi que eu tenho hoje, talvez o desfecho seria diferente. Mas isso não impediu. A osteopatia, e a osteopatia é muito recente aqui, né, Cris? É de 5 anos para cá, 5 anos e meio, 4 anos, 5 anos para cá. Então, quer dizer... A Tati, que eu conheço há algum tempo já, acho que eu trabalho com ela, acho que há uns 2 anos, pensando na minha criança, na minha primeira criança que eu comecei a trabalhar com ela. Que foi daí que eu tive o primeiro contato, e depois veio o Rafa para agregar nessa equipe. Mas o fato do bebê não ir ao seio não impediu com que a Paula ofertasse o leite materno dela ordenhado para ele. E foi isso que a gente fez. A gente manteve ela com lactogogo, ela tinha toda a rotina de ordenha de leite. O Dani, acho que até pela mesma questão do Lipe, acabou desmamando do peito rápido também, então ele não sustentou manter no seio materno. Mas a Paula amamentou, ofertou leite materno para essas crianças, Carlinha, até 2 anos e meio. Até 2 anos e meio, ela manteve a oferta de leite materno. Eu ainda estava relembrando essa semana essa história com ela. Porque na minha cabeça eram 2 anos. Ela falou, não, 2 anos e meio? Eu falei, gente do céu. E eu sempre falo, nossa, que máximo, né? E as crianças foram prematuras extremas, têm uma vida social normal, tudo jeitinho. Nossa... saúde excelente, desenvolvimento, crescimento. Os bebês estão muito bem, graças a Deus. Então, essa foi uma história que me marcou bastante pelo sucesso. E outra história, não sei se você quer contar alguma, que eu já vou emendando uma na outra, né, Carlinhos? Então, eu não sei. Eu já contei uma história de sucesso em relação ao bebê não vir ao peito, mas aí foi porque a mãe, lembra? Não sei se você lembra. Que a mãe... ela queria muito, e aí, quando o bebê nasceu, parece que virou uma chavinha dentro dela e ela não tinha... Ela tinha um horror o bebê na mama. Tinha amor, tinha cuidado, amava a criança. Mas ela não conseguia colocar ele, ela tinha até taquicardia, né? É o tal do DMER, né? Da perturbação. Do horror, a perturbação na amamentação, e ela se culpava um pouco, né? E eu falei, gente, ela tinha uma produção muito grande mesmo. Eu falei, vamos ordenhar, né? Vamos ordenhar, e eu achei até que essa ordenha ia ser uma ordenha meia boca, né? Eu falei, vamos acompanhar junto com o pediatra a evolução desse peso, desse crescimento, desse desenvolvimento desse bebê, mas eu achei que não ia rolar. E ela amamentou, né, porque amamentar não significa só a criança vir ao seio materno, né, gente? Ela fazia a ordenha e ela enchia mamadeiras, porque como ela não queria o contato, então a gente nem fez o trabalho de ofertar de uma outra maneira. Então ela ofertava com a própria mamadeira mesmo. E essa criança foi amamentada com o leite dela, leite materno, até 1 ano de idade. Olha que bonitinho. Então, quer dizer, a persistência dela, porque né, não é fácil, a gente sabe que não é fácil sustentar essa produção em ordenha, né? E foi entrado no lactogogos no início, mas depois ela tinha uma habilidade para fazer aquilo, né? E ela fazia power pump, ela ordenhava as 2 mamas ao mesmo tempo, ela enchia litros de leite. Litros de leite. Que legal.
Então é uma história de sucesso também essa, né? Muito legal. E eu tenho também uma história que me marcou muito, que foi uma paciente que chegou na primeira consulta e a aversão dela era tanta, Carlinha, que eu já sabia, eu já conhecia essa mãe, já era conhecida minha, eu sabia do histórico dela de... Como é que eu posso falar? Sensibilidade. Não, é uma questão de... quando você valoriza muito o seu corpo, sabe? De quando você Sim. tem essa sensação de estética muito intensa. Então, onde você... Vaidade. A uma vaidade, né? vaidade, e essa questão com o corpo muito intensa, e você via que o bebê vir ao seio materno não era algo prazeroso para ela. Ela já vinha afastando o bebê e já olhando para o outro lado. Ela já nem tinha uma conexão com o bebê dela, Sim. porque ela não conseguia nem olhar para o bebê. E eu lembro que ela tinha prótese mamária, mas ela estava com um engurgitamento mamário absurdo, absurdo. Porque a produção dela também era boa e como ela não levava o bebê ao seio, ela E a prótese a gente também sabe que impacta aí, né, também Cris? é Também, isso. porque empurra, né? Ele pressiona, né, os alvéolos e tudo mais. Então, isso também é uma questão E daí que veio impacta, a né? questão da ordenha, né, que a gente usa, né, normalmente essa estratégia e tudo mais. Então, eu acabei massageando bastante para tentar diminuir o engurgitamento, todos os nódulos que ela tinha mamário. Ordenhei um monte de leite lá na hora, né, uma produção absurda. Mas ela falou assim, eu não quero amamentar, eu não quero ordenhar, não é algo prazeroso. E foi a primeira e acho que, na verdade, a única vez onde eu desmamei um bebê na primeira consulta. Putz, isso Não. foi... Nossa, foi isso me... Pra gente, né? Pra gente... Exato, exato. Então, esse foi o dia que eu precisei deixar... colocar a vontade da mãe e o livre-arbítrio dela em primeiro lugar. Tentei ressaltar todos os benefícios do aleitamento materno, igual a gente faz, mas ela não... De repente, a minha atuação tenha sido um pouquinho tardia, ela chegou um pouquinho mais lá para o final do puerpério, eu acho que ela já estava no limite do esgotamento. Então, eu tive... E é muito difícil você estar nessa posição, né? Porque você sabe todo o benefício que pode trazer, mas... depois que a gente desmamou, e depois eu falei, poxa, como é que eu vou acompanhar agora essa criança? Eu vou me sentir culpada, né? Será que eu não lutei o suficiente por ela, né? Mas isso me tranquilizou, porque na próxima consulta que a mãe veio, ela voltou, eu percebi que ela tinha feito um vínculo afetivo com o bebê. Então, naquele momento, eu entendi que para ele o desmame foi mais interessante, porque o desmame permitiu que a mãe fizesse um vínculo afetivo com ele, mesmo que não fosse através do leite materno. E daí é esse tipo de situação que faz a gente dar aquela calejada, né? Aqueles cabelinhos brancos que... E te ensina a respeitar a vontade da mãe. É isso que eu ia falar. E o que a Jenny está fazendo aqui, a questão da empatia. E eu acho que é muito do que, de repente, os obstetras passam quando eles tentam conversar sobre o parto normal e a mãe refuta logo de cara, entendeu? Fala assim, não quero. Aí você vai, não quero. Aí acho que é essa mesma evolução. Você sabe que você está contando essa história, eu estou lembrando da época que eu era enfermeira de alojamento conjunto e me chegou uma moça maravilhosa, linda, no alojamento conjunto de uma maternidade topíssima aqui em São Paulo. E já te contei essa história também. Acho que não. E uma maternidade topíssima, eu era enfermeira do alojamento conjunto desse hospital, né, dessa maternidade,
E eu sempre, o aleitamento materno sempre foi a menina dos meus olhos. Eu sempre gostei de aleitamento materno. Na faculdade, meu TCC foi sobre aleitamento materno, para você ver como já era meu destino, né? Uhum. E aí a minha colaboradora chegou no postinho de enfermagem e falou assim, olha, a mãe não quer amamentar e ela está pedindo, está solicitando a presença do pediatra porque ela quer fórmula láctea. Uhum. A Carla fez o quê? Levantou-se, né? Isso que eu resolvi. Vamos lá conversar. Deixa que eu resolvo isso. Levantei e fui lá, entrei no quarto, eu me apresentei e ela falou assim para mim, nem adianta querer me convencer, eu já estou certa do que eu quero. Aí eu falei para ela, então, mas eu posso te falar? Não quero ouvir, eu quero um pediatra aqui, porque eu preciso. Eu falei, olha, para você ter o pediatra aqui, você precisa primeiro conversar comigo. Eu quero entender para eu poder chegar no pediatra e conversar com ele, porque você não terá a fórmula aqui se eu não conversar com o pediatra, né? E aí ela se apresentou como profissional do sexo, né? Eu não sei se foi um acidente de percurso ali, eu não sei o que foi. E ela falou, olha, é minha profissão, eu tenho que cuidar do meu corpo e eu não quero dar de mamar, porque eu sei que por mais que você vá me dizer que não, a mama, ela falou, eu já tenho várias cirurgias plásticas, eu tenho prótese, e eu não posso ter nada fora do lugar. Caraca. Foi neste dia que eu percebi, quanto profissional, que o indivíduo, ele é responsável por si mesmo, pelas suas próprias atitudes. E que a gente tem que fazer a parte só de esclarecer. O corpo é dela, o filho é dela, né? E foi a partir desse dia que eu falei, não adianta eu querer fazer as coisas a ferro e fogo. Cada um tem o seu livre arbítrio, né? O seu poder de decisão. Né? Então, gente, eu também passei por uma situação assim, chamei o pediatra, conversei com o pediatra, foi prescrito e tudo bem, né? Ela não ia dar, ela não ia querer e a criança podia até ter alguns problemas ali dentro, né? E você sabe, então, Karina, que às vezes a gente fica nessa questão de ter alguns lugares que são muito restritos em relação ao fornecimento da fórmula por solicitação materna. Eu já tive situações onde o pai traz na bolsa leite de vaca e dá numa chuquinha esterilizada, sabe como, no meio do hospital. Quem trabalhou comigo, eu trabalhei numa maternidade pública também, e as minhas colaboradoras falavam assim, tem mamadeira escondida dentro do quarto. Eu entrava lá para caçar a mamadeira, a fórmula. Você quer? Vamos chamar o pediatra. Né? A doutora Natália falava assim para mim, Carlinha, tem fórmula escondida dentro do quarto. Lá ia eu caçar as mamadeiras, ia caçar... de esterilização, né? A gente está no ambiente hospitalar. Exatamente. Vai pegar que água que você está pegando para preparar aí. Pois é, pois é. As buchas ficam tudo com a gente, né? As buchas ficam com a enfermeira. Só passa, certeza. Ai, foi um barato. Mas é isso mesmo. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, dá a fórmula logo para essa pessoa, porque tá expondo a criança a outros riscos. Exato. Umas coisas você fala, ninho para um recém-nascido. Não dá, né? Sim. É um absurdo, Sim. absurdo. Que legal. Foi legal para a gente ver os causos aqui essa nossa live, Carlinha. Acho que a Jenny acrescentou super aqui. Quem sabe, eu acho esse formato muito legal. Quem sabe mais para frente, quando a gente tiver um envolvimento e engajamento melhor da nossa audiência, quando a pandemia ou o Instagram não tenha 250 lives ao mesmo tempo, quem sabe a gente consegue. O pessoal está muito saturado de live, né? Por conta da pandemia, né? Então... Quem sabe a gente não tem mais histórias divertidas ou histórias que fazem a gente aprender, histórias que fazem a gente se emocionar. Acho que é muito legal esse tipo de experiência.
Sem dúvida. É isso mesmo. Então, é isso aí. Então tá joia, Carlinha. Então a gente vai se falando segunda-feira. Estamos aqui de novo. Não, terça-feira. Estamos aqui de novo. Terça. Terça. É isso aí. Então tá joia. Então tá bom, gente. Um beijo, obrigada. Até a próxima. Até. Tchau.